nome é João Vitor, eu sou do Rio de Janeiro e eu passei na prova para a Escola de Formações de Oficiais da Marinha Mercante, a EFOM. Eu venho aqui falar do curso do Fábrica D, um curso que me ajudou muito, cara, me ajudou demais mesmo, a parte de matemática, a redação, pô, tira dúvidas que ele também tem no Telegram, que às vezes eu até mandava no privado do Telegram pra ele, sabe? Pô, ele me ajudava demais, o Alexandre, assim, cara, ele é um ótimo professor, o curso é sensacional, você consegue perceber a evolução assim que sai do básico ao avançado, pô, que você fica até feliz, sabe? Porque você chega num nível de questões assim, que no meu caso eu falava, caraca, velho, há um tempo atrás eu não conseguia fazer essa questão, sabe? E isso é muito gratificante, você ver a sua evolução assim. Quando eu tinha algumas dúvidas assim, até de outros materiais mesmo, eu mandava pro Alexandre no privado ou no grupo assim, ele respondia, ele fazia questão de responder, sabe? Sensacional. As aulas são ótimas assim. Ele saía do basicão mesmo e ia ao avançadão mesmo, pegava as questões de ITA segunda fase, IME segunda fase, e que você conseguia compreender o raciocínio dele. Muitas das vezes até você consegue fazer antes dele, né? Pô, aí você via lá, pô, ele fez um jeito diferente do meu, mas chegamos no mesmo gabarito. Eu mostrava pra ele às vezes minha resolução, ele falava, não, tá certo também. Cara, isso é muito bom mesmo. Sou muito grato ao Alexandre, a plataforma me ajudou demais, o Fábrica D, sensacional mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir sem dúvidas que vocês vão gostar muito mesmo. A redação era corrigida, explicando tudo certinho, o que poderia ser melhorado, o que tava bom, sabe? Muito bom. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado pessoal do Fábrica D, me ajudou demais. Muito obrigado mesmo. Questão fácil para muitos e difícil para outros. Alguns se enrolam muito com os termos movimento retrógrado e movimento acelerado ou retardado. Só até confunde retrógrado com retardado e o acelerado com o progressivo. Não são a mesma coisa, tá? O retrógrado, galera, quer dizer apenas uma coisa que depende do sinal da velocidade em relação ao sentido arbitrado como positivo. E no caso retrógrado quer dizer velocidade menor que zero. O acelerado é uma coisa um pouco mais complicadinha, mas que dá pra gente aqui descomplicar, destrinchar para você. Porque vem da relação entre velocidade e aceleração. Então, na verdade, resumidamente, quando a aceleração e a velocidade estiverem o mesmo sinal, positivo e positivo, ou negativo e negativo, eu digo que o movimento ele é acelerado. E quando velocidade e aceleração tiverem sinais diferentes, ou seja, por que eles têm sinais diferentes? O sinal na física, muitas vezes, quer dizer, no caso de um vetor, algo relacionado ao sentido. Então, se eles vão ter sinais diferentes, quer dizer que está cada um apontando para um sentido. A flechinha no vetor está cada um apontando para um lado. E isso quer dizer que eles têm sinais diferentes. Um é positivo, outro é negativo, um é negativo, outro é positivo. Como resumir isso sem fazer um bololô na sua cabeça? Você vai pensar assim, quando ele é acelerado, eu disse que os sinais são iguais, não é? E sinais iguais, não importa se é mais com mais ou menos com menos, o produto vai dar o quê? Positivo. Pois é. Então, uma forma de sintetizar isso é você falar que, no caso aqui, o produto, a aceleração por velocidade é maior do que zero. Já nesse caso daqui, se você tem um positivo e um negativo, não importa quem, sintetizando isso, resumidamente, eu tenho que o produto é negativo. Ou seja, a aceleração pela velocidade ela é menor do que zero. E aí o que acaba acontecendo? Você aqui tem que, por ser retrógrado, eu tenho inclusive um sinal da velocidade. Então, como o movimento ele é retrógrado, eu tenho que a velocidade é menor que zero. Mas sendo a velocidade menor que zero, e sendo o movimento também juntamente a isso acelerado, eu caio na condição de cima. E na condição de cima o produto é positivo. Mas se o produto é positivo com um deles sendo negativo, o outro também tem que ser negativo. Então, como eu tenho que A vezes V é maior que zero e o V é menor que zero, na verdade, eu estou concluindo que a aceleração é menor que zero. Isso vai me ajudar agora, olhando para os gráficos dados por ele, né, a saber quem que é a nossa escolha da vez. Então, primeiro, velocidade negativa. Ela tem que estar abaixo do eixo Y. Quer dizer, onde o gráfico for de V com T, né? Tem gráfico de posição, tem gráfico de aceleração e tem gráfico de velocidade. Bom, aqui em ambos o V é negativo, ok. Mas aqui a reta está subindo. Reta subindo,
o gráfico VT, né, ele no caso no move, ele é uma reta e a inclinação indica o sinal do A. E o A tem que ser também menor do que zero, tá? Se eu tô, no caso ali, com a reta crescente, tchau para você. Esse pode ser a resposta e parece que vai ser mesmo. Qual é o erro aqui? O A é positivo. A linha representa a aceleração, que é inclusive variável, né? Bom, de qualquer maneira, isso daqui está com a aceleração positiva, já está errado por aí. E aqui, no gráfico que eu tenho, no caso a posição, isso é uma equação do segundo grau, com concavidade para baixo, onde, no caso, a aceleração da gente, ela é a concavidade também. Então, como a concavidade está para baixo, a aceleração realmente é negativa. Mas aqui, a inclinação da reta tangente significa o valor da velocidade que está mudando ao longo do tempo. E está mudando indo de um valor positivo para o negativo, como deveria ser apenas negativo dentro do que ele fala, tá? Então, realmente, a única coisa que bate com tudo que foi dito é a letra C. Todos os outros têm algum vício, em algum momento, alguma coisa dando errado, tá? Então, guarda isso daqui, e se isso era uma dúvida sua, que tem gente que sabe fazer questão de 5 páginas, mas nesses termos o cara se enrola, guarde no seu coração, que isso você vai precisar para errar mais uma questão que, por muitos, repito, é considerada uma questão fácil de um assunto que é o primeiraço em cinemática da primeira matéria de Física 1, tá bom? E vamos seguir com a nossa correção da AFA 2023 agora. Próxima questão aqui, galera, questão do plano inclinado com mola, vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer aqui na questão 3 dessa prova é entender que ele vai sair de um estado em que a velocidade dele é zero, aqui embaixo, no ponto A, e vai até um outro ponto B, onde também, como ele vai parar ao final, ele vai parar para inverter o sentido do movimento dele. Ele vai ter que parar. Então, tanto no início quanto no fim, a velocidade dele é igual a zero. E se isso acontece, na verdade eu estou lidando com duas formas de energia que vão ser envolvidas na conservação. Eu vou ter energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Mas o que vai ser energia mecânica em A? Eu tenho mola e tenho altura. E aí, se eu vou apenas considerar a potencial elástica ou também uma potencial gravitacional, vai depender do meu ponto ou do meu patamar de referência para o cálculo dessa potencial gravitacional. E aí você vai pegar e vai fazer o quê? Eu, por exemplo, aqui vou escolher essa linha que eu estou traçando como sendo a referencial. Então, na verdade, se eu chamei a altura final de YB em relação ao solo e a altura inicial de YA, a altura mesmo que eu estou usando é o YA menos YB, tá? Beleza. E aí o que vai acontecer? Bom, como não tem atrito, a gente pode fazer a conservação de energia mecânica. Então, energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. O que vai ser energia mecânica em A, galera? Vai ser a potencial gravitacional. Então, você tem que energia mecânica no ponto A vai ser igual a kx2 sobre 2, tá? Agora, se eu for calcular a energia mecânica em B, você repara que você vai ter que Mec_B vai ser a potencial gravitacional nesse ponto B e vai dar mg vezes a altura que eu tenho, aqui o meu referencial, vou até escrever aqui, ó, referencial, para nenhuma plantinha ficar perguntando por que ali não é isso, aquilo, né? Então tá aqui. Então você vai ter mg YB menos YA. Aí acabou, né? Com isso, você fazendo a igualdade entre as duas vai ter que o kx ao quadrado sobre 2 vai ter que ser igual a mg vezes YB menos YA, tá bom? Tá, estou igualando uma coisa a outra. Estou igualando, mas porém, contudo, todavia, o que vai acontecer, gente?
repara que você tem que botar o D ali na história. Só que, o que acontece aqui? Ó? São paralelas cortadas por uma transversal, né? Se eu chamo esse ângulo aqui de alfa, aqui também vai ser igual a alfa. E aí, nesse triângulo, que é retângulo, eu posso fechar um triângulo retângulo onde você vai ter que o YB menos YA é um cateto e você vai ter que o D ali, hipotenusa. Então, faz seno de alfa igual a isso sobre isso. Então, mas, contudo, porém, todavia, seno de alfa igual a YB menos YA dividido por D. Esse D, né, vem para o outro lado aqui multiplicando, a gente vai ter que YB menos YA vai ser igual a D seno de alfa, beleza? Aí acabou, né? Você vai ter que kx ao quadrado sobre 2 vai ser igual a mg e o YB menos YA está aqui. A gente vai substituir uma coisa pela outra. Como a gente quer o valor de D, vai dar então kx ao quadrado. Esse bloco aqui, mg e seno, vem para baixo, sobre 2mg seno de alfa. Então tá aí a resposta da questão. Se vocês olharem aí, isso aí, nessa questão dessa cor, era o item B de bola, ok? Então tá aqui. Mais uma questão que fizemos aí. Continua acompanhando a gente, curte, compartilha, né? E também comenta. E lembra que a gente tem um curso preparatório completo para isso, te esperando online, lá na plataforma do Fabricad. Vai em www.fabricad.online, que se você acha isso aqui complicado, você vai, com certeza, começar a olhar isso aí e falar: ih, isso aí é completamente ridículo, irmão, tá bom? Então me aguarda que eu já estou voltando à próxima questão. Bom, galera, na próxima questão, que também fala sobre conservação de energia, esse é um item que cai bastante em prova. Vamos lá, eu tenho duas situações aqui que você vai ter uma bolinha de diâmetro D e outra de diâmetro 2D, uma massa M1, uma massa M2, e que no final de tudo eles vão aqui terminar encostando e parando numa mola, ok? E aí, vamos lá. O que você tem que fazer aqui? Ele quer a relação entre as amplitudes alcançadas pela massa M1 sobre a massa M2. Primeira coisa também que chama atenção no enunciado é que ele falava que esses pontos de cima eram o ponto onde o objeto estava na iminência de cair. E a gente já sabe que isso é igual a raiz de RG, né? Se você não lembra o porquê, é porque na iminência de despencar, a gente tem ali que lá em cima, né, quando ele passa no ponto mais alto, a gente tem que, teoricamente, deveria ter um peso e uma normal, mas essa normal ela vai tender a zero. E ela tendendo a zero, acaba que a única força centrípeta existente ali vai ser o peso. A única força apontando para o centro da trajetória, que é para baixo, né, vai ser o peso. Então fica peso igual a força centrípeta, o que acaba me dando, né, que mg é igual a mv2 sobre r. Mas isso é uma coisa que eu recomendo que em provas desse tipo você já tenha no sangue, que não dá para na hora você ficar perdendo tanto tempo com isso. E aí vai dar V2 igual a RG, ou melhor, que o V é igual a raiz de RG, tá bem? Então vamos deixar aqui no cantinho aqui pra gente. E o que acaba acontecendo é, enquanto aqui eu vou ter um V que é a raiz de RG, aí o que acontece? Como no final você vai dividir uma amplitude pela outra, muitas coisas vão se cortar. Então não fica na neura de representar tão bonitinho usando os valores. Ah, mas aqui não é R, aqui é D que ele me deu. Tá, tudo bem, eu sei que o D é igual a 2R. Só que, porém, se aqui eu tenho um diâmetro e aqui o dobro dele, né, a gente já sabe, subentende-se que o raio de um é o dobro do outro. Claro, isso é a primeira etapa. Porque eu vou fazer agora, eu realmente tenho que usar o certo, que é 2R
e, consequentemente, lá embaixo você vai ter uma altura de quanto? De 4R, porque é o dobro, né? Que é uma conservação de energia. Mas isso aqui não está à toa. Isso aqui vai entrar na conservação de energia, você vai ver por quê. Então, o que acontece aqui? Você vai ter que... E aí, gente, também tem que perceber que, cara, a altura inicial que eu tenho para um e para outro não interessa, tá? Chamei ali de YB, de YA, se chamar de H1 e H2, como eu acho até que é o que estava originalmente ou não, que agora eu estou olhando para a cara do enunciado, cara, não interessa, porque isso não vai ser usado. Você vai ter que, do ponto A para a mola, é que é o que me interessa como conservação de energia para sair do lugar aqui na questão. Por quê? Na situação número 1, e também vai ser feito na 2, eu tenho que a energia potencial gravitacional aqui em cima, mais a cinética aqui em cima, no final do percurso, vai ser igual ao meio de KX2 aqui. O cara fez o loop do Sonic, né? E aí, após fazer aquele loopingzinho, quem já jogou Sonic lembra com o saudosismo disso, você vai ter que o MG vezes 2R mais 1 meio de M1 V ao quadrado, quem é V ao quadrado é RG, vai ser igual ao meio de KX1 ao quadrado. Vamos chamar de X1, porque justamente as distensões vão ser diferentes. Só que como V ao quadrado é igual a RG, a batata, você vai ter o quê? 1 meio de RG com N mais o dobro. Quanto é que é 1 meio mais 2? 5 meios. Então isso quer dizer que 1 meio de KX1 ao quadrado vai ser igual a 5 meios de M1 vezes G vezes 2R, ok? Se eu quiser, eu posso passar tudo para o outro lado, MG vezes R, né? Porque o 2 já foi usado para dar os 5 meios. Então, o x1 ao quadrado seria o 2 corta 5 M1 GR sobre o K. Tá? E vamos embora guardar isso daqui. Quando chegar agora ali na situação número 2, o que vai acontecer? Outra conservação, só que agora a primeira altura é 4R, mais 1 meio, no caso aqui, né? Você vai ter também que ele fala que no final eu posso pegar e fazer aqui que comecei achando que as massas eram iguais, não sei porquê, viajei. O meio de M2, né, igual ao outro, V' ao quadrado. Só que, tipo, se o V ao quadrado aqui deu RG, como aqui o V' é raiz 2RG, ao quadrado é só isso sem a raiz. Fica até mais cômodo que eu vou cortar isso daqui e vai dar 1 meio de KX2 ao quadrado. Aí pronto. 1 mais 4, 5. Você vai ter então o que? Eu vou apagar aqui, tá, meu caro? Então você vai ter que, quando você apaga aqui e fecha esse ciclo de continhas para as duas situações, você tem que, no caso, o 5M2GR é igual ao meio de KX2 ao quadrado. Esses dois vêm para cá. E aí o x2 ao quadrado, o K também vai dividindo, vai dar 10M2GR dividido por K. Ora, bolas, né? O que você vai ter então aqui, professor Fortão? Ele quer a razão entre as amplitudes de ambos os movimentos. Mas, gente, a amplitude nada é do que uma distensão no momento específico, né? Uma máxima que ele atinge. E a razão entre as distensões, seja a amplitude no extremo da oscilação ou para instantes que sejam equivalentes, vai ser a mesma. Então, vamos pegar aqui e simplesmente fazer o quê? Dividir o x1 pelo x2, tá? Isso já vai dar o que a gente quer. O x1 ao quadrado pelo x2 ao quadrado. Que teve gente que ficou mandando mensagem. Pô, mas daí
Por que se pode falar que isso é amplitude? Você está fazendo conservação de energia. Isso já vai ser a máxima de extensão, ou o máximo, né, encurtamento que a mola vai ter, ok? Quando o bloco tocar nela. Então você vai ter aqui no caso 5 M1GR sobre K e 10 M2GR sobre K. Só que o GR vai cortar, o K também, e aqui você fica com o 2. Aí pronto, você vai ter que x1 sobre x2, que isso então vai pegar e vai ser igual a raiz de N1 sobre 2M2, tá bom? Então tá aqui a resposta que a gente queria. E isso, então, vai recair na letra que a gente quer. Tira uma foto aí, tira o seu print, que no caso dessa cor de prova era a letra A. Bom, questão que era só você ter uma paciência que ela não tinha. Não vou falar que ela é fácil, mas não tinha nada demais em relação a questões cobradas. Se você quer aprender a fazer isso, vem para o Fábrica D que você vai dominar perfeitamente. Aqui não vai só se preparar para vestibulinho, aqui você vai se preparar para escolas militares de forma verdadeiramente correta, tá? E questões como essa aí você vai tirar de letra, que são coisas, uma coxa de retalhos de você aqui costurar detalhezinhos de teoria, como essa parte, aquela dali, de coisas que você vê antes do embasamento e depois vai aprofundar só questão porrada, tá bom? Espera, a próxima questão tá vindo agora. Próxima questão, questão de ondas. Professor, essa questão ela é de matemática ou de física? Eu diria que tem uma pitada muito grande de matemática aí. Porque quando você vai mexer com isso daqui, que é a onda resultante, como foi pedido, você vai ter que saber uma coisa chamada de prostaferese. E, mais exatamente, de todas as formas de prostaferese que existem, você vai perceber que eu vou ter que saber o cosseno de alfa menos o cosseno de beta. E o que seria isso? Então, antes de começar a questão, vamos relembrar. É menos 2 vezes o seno de alfa mais beta sobre 2 pelo seno de alfa menos beta sobre 2. Então, menos 2 tem esse menos na frente mesmo, vezes seno da semissoma pelo seno da semidiferença do primeiro menos o segundo. E aqui, no caso, o papel de alfa e de beta seriam desses dois aqui, né? O 2πx estaria funcionando como alfa e, no caso, o 1600πt estaria funcionando como beta. O que vai acontecer é o seguinte, a onda resultante ao qual a gente vai chegar vai ser de tal maneira que, quando você pegar e você fizer ali a soma de y1 com y2, a gente vai ter que, primeiro, tem alguns itens ali que podem entrar em evidência. O 0,10 é um deles, né? É o cara. E esse 0,10 entrando em evidência, você vai ficar lá dentro com, né? Aí o que acontece? Bom, vou botar logo menos 0,10 que eu acho mais cômodo. Que aí não muda o sinal do primeiro. E aí você vai ter isso menos isso. Porque está o menos 0,10 em evidência. Então esse cara sobra igual estava antes lá dentro. Mas esse aqui vai ter o sinal trocado para menos. Ficar o menos também na frente, em evidência, ficar tudo compatível e direitinho. E aí eu já sei que isso vai dar o quê, né? Menos 2 vezes o seno da semissoma. A semissoma, bom, se eu vou somar isso com isso, esse cara vai cortar, que o sinal é contrário. E vai sobrar isso mais isso. 2πx com outro 2πx é 4πx. Sobre 2, isso vai dar 2πx de novo. E depois, na diferença ao contrário, fazendo isso menos isso, o alfa corta e o beta fica. 1.600 menos 1.600, você vai ter 3.200 πt sobre 2. Logo, o que é que fica no final?
Repara aqui, cuidado com as respostas lá dele no final, hein? Como você vai ter menos 0,10 com menos 2, temos aqui um 0,2, que isso já está me dando também a amplitude da onda estacionária final, tá? Que é até natural que elas se somem, né? Se elas estiverem, no caso, lá com interferência construtiva, o que vai acontecer? E aí você vai ter seno, mas essa discussão nem vem ao caso aqui, de 2πx pelo seno de 1600t. Só pelo fato de você achar essa equação para a onda resultante, isso já te dava, no caso, a letra E. Mas vamos aprofundar isso daqui, né? Porque você vai ter o quê? Se não me engano, mas já te dava a letra E, né? Nessa cor de prova, sim. Só que, quando você tem uma questão como essa, sempre esse carinha na frente do T é o W e sempre esse carinha aqui, ele é um K, né? Bom, o W, ele é 2π sobre o período, que não foi pedido, então não vou nem trabalhar isso. Mas o K, ele é 2π sobre lambda. Ou seja, estou dizendo que 2π sobre lambda é igual a 2π. Isso quer dizer que o lambda é igual a quanto? É igual a 1, tá? Então você vai ter que o lambda vale 1 metro. E como a distância aí entre as paredes era de 1 metro, quer dizer que entre as paredes eu tenho que ter um comprimento inteiro de onda. E para você ter um comprimento inteiro de onda, nosso desenhozinho vai ficar alguma coisinha mais ou menos assim, né? Tá? Vai estar lá uma onda estacionária lá entre os extremos da parede. Ok, gente? Então, a letra que melhor aí descreve isso, que perfeitamente tem isso, é a letra E. Ok? Então, não esquece dessa fórmula de... Como é que é o nome, professor? Prostaferese, tá? Que é a parte de soma e subtração de senos e cossenos, ok? Tudo bem, tranquilidade, saindo da frente aqui. E já estamos de volta com mais uma correção dessa prova da AFA. Próxima, questão de empuxo. E aí vamos ter duas etapas. Vamos começar pela parte que é padrão, que é justamente a parte do bloco imerso em água, tá? Em líquido. Você vai ter o que aqui? A densidade do líquido ele chamou de dL, ok? E a densidade do corpo ele chamou de simplesmente dc. Tudo bem. E pelo equilíbrio de forças aqui, você tem que o peso tem que ser igual ao empuxo mais o fio ligado ao bloco. Bom, vamos lá. O empuxo, a gente sabe que é μVg, ou μ aqui está como D, V chamamos de V0, vezes G. Já o peso, ele seria a massa pela gravidade, mais massa é a densidade do corpo vezes o volume dele. Com isso, você vai ter o quê? Que, na verdade, a tração ela vai ser o peso menos o empuxo. E ela sendo o peso menos o empuxo, você vai ter dc V0G menos dl V0G, tá? Pegando no caso aqui e colocando o V0G em evidência, você vai ter que a tração ela vai ser dc menos dl V0 vezes G, tá? Então aqui com a tração. Para onde vamos agora? A parte que vem depois é a parte de magnetismo, ou na verdade de eletromagnetismo da questão. E é o famoso BIL que a gente vai usar aqui. Bom, isso é uma versão da fórmula da força magnética quando eu tenho um fio de tamanho L sendo percorrido por uma corrente. E aí, gente, também, olha só, teve gente que ficou tentando fazer a regra da mão e se enrolou. Mas caramba, se é o BIL, se a força magnética, estiver para baixo, não tem nem equilíbrio aqui, né? Ela vai ter que estar para cima. Isso aí não tem nem o que contestar. E se a questão for anulada, você não vai gritar na hora, ô fiscal, tem que anular a questão aqui, ó. Não adianta nada. Então, tipo, vamos lá. Faz logo isso daqui para cima. Tá na cara, tem que ser assim. E aí o que, que vai acontecer? A gente vai ter então que o B e L
Só que aí que tá, o L ele colocou como uma letra maiúscula e esse I, na verdade, não está como I de corrente, né? Existe uma resistência aí, sabemos pela lei de Ohm que a corrente é a DDP sobre a resistência. Então a gente vai ter, na verdade, que isso vai dar B vezes E sobre R vezes L. Aí acabou. Porque como a força magnética tem que ser igual à atração, a gente vai ter que B E sobre R vezes L vai ter que ser igual, no caso ali, a toda aquela atraçãozinha ali, como tá, né? Ou seja, B L sobre R vai ser igual a DC menos DL V0 vezes G. A pergunta da questão é justamente qual que é o valor da resistência elétrica. Só agora isolar aqui direito, né? Jogo R para cima, essa galera para baixo. E aí, acabou. Matamos mais uma questão da AFA no ano de 2023. Pronto, né? Aliás, troquei as bolas aqui, né? Vai ter, no caso aqui, que vai ficar B L sobre DC menos DL V0G. Ok? Então, nessa prova daqui, isso era a letra D de dado, tá? Você dá frente para você poder printar. E questão também padrão, né? Questão que é aquilo, foi uma surpresa, apenas junta coisa de duas matérias, como já é conhecido e sempre feito por qualquer prova desse nível, tá bom? Já, vamos fazer a questão número 15 agora. Nessa questão, que é sobre dilatação do tempo, que na verdade isso aqui é a parte física moderna, né? Que é a parte de relatividade, que é o grande temor de muitos alunos. A questão é bem fácil, já caiu anos anteriores na AFA, e envolve dilatação do tempo. Resumidamente, você tem uma pessoa com idade inicial de 10 anos e 4 meses, alguém vai passar, no caso, um tempo de 12 meses fora, só que viajando a uma velocidade que corresponde a 0,8 da velocidade da luz. E aí que a gente quer saber, a pessoa, no caso aqui, vai enxergar a idade final desse camarada como sendo quanto, né? Então, para ele, quanto que o tempo vai passar? Então, tipo, a gente vai pegar aqui, vai simplesmente pegar e colocar esses 12 meses aqui em cima. E não precisava lembrar da velocidade da luz, né? Como é V ao quadrado sobre C ao quadrado, na verdade é o V sobre C ao quadrado, tudo do lado de fora, posso olhar assim também. Os 6 iriam se cortar, 0,8 ao quadrado é 0,64 e 1 menos 0,64 é 0,36. Você vai ter que esse tempo vai dar 12 sobre, no caso, a raiz de 1 menos 0,64. E aí pronto, né? Com isso a gente chega à resposta que a gente queria. Você vai ter um T que vai ser igual a 12 dividido por 0,36 por 0,6. Ou seja, um tempo de 20 meses. Só que 20 meses correspondem ao quê, galera? Correspondem a 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. A pessoa começou com uma idade de 10 anos e 4 meses. Somando aqui 1 ano e 8 meses, né? Aqui vai dar 11. Aqui você vai achar 12. Só que 12 meses são 1 ano, então, na verdade, a pessoa, para ele, terminou com 12 anos. Então, isso dava a letra B de bola e era só isso, tá? Era só isso, sem complicações. Geralmente não tem nenhuma questão dessa parte em prova inventando muito, não. É aquilo ali e acabou, tá? Então, parte de dilatação do tempo,
mais uma feita aí, vê se você conseguiu entender, se não, volta pra gente tirar a dúvida. Manda aí, curte, compartilha, comenta, fala o que você achou dessa prova, fala o que até agora você está achando dela, que a gente quer a sua opinião. A gente quer saber o que você sentiu ao fazer essa prova de física da AFA em 2023, tá bom? Um beijo e já tudo de bom.